Olá, muito boa tarde, meu amigo, minha amiga. Está no ar o meu, o seu, o nosso Brasil em Pauta, 1h30. E olha isso, olha o que a gente vai ter no programa de hoje. Vocês vão acompanhar um plantão sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Somam mais de 130 mortos até o momento. A gente tem aí informações exclusivas, reportagens exclusivas que a gente vai trazer para vocês e vocês vão acompanhar com exclusividade aqui no nosso Brasil em Pauta. Ministério Público e Polícia Civil de São Paulo deflagraram grande operação contra o PCC. Você vê, lá no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho e aqui contra o PCC. E Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto de lei que visa equiparar misoginia ao crime de racismo. É isso que você vai acompanhar hoje no Brasil em Pauta. Sobe o som, Fejuca. Sobe o som que a gente está no ar. Cadê? Vem cá. Vamos aqui pro Danilo. Vem cá dar meu abraço. Que alegria poder estar aqui almoçando e deixando você bem informado. 1h30 da tarde já avisa todo mundo que o Brasil em Pauta está no ar. Uma trend assustadora está tomando conta das redes sociais às vésperas do Halloween. Meu diretor, coloca a imagem na tela, você vai acompanhando. Circulam diversos alertas sobre supostos chocolates e doces adulterados com substâncias ilícitas ou alucinógenas, distribuídos como se fossem guloseimas comuns para as crianças. Doutora, a preocupação cresce entre... Vem para mim rapidinho, antes de deixar a delegada falar. Olha isso, a preocupação cresce entre os pais e as autoridades, especialmente diante da popularização das festas e troca de doces. Vamos colocar a delegada a falar e a gente também tem aqui um advogado para comentar sobre esse caso. Ele já vai estar entrando aqui com a gente. Coloca na tela, vamos acompanhar. Doutora, chegou um bombom aqui para a senhora. Mas quem que mandou, Fer? O entregador só deixou aqui e já foi. Não deixou o nome? Não. Cuidado, o vídeo de hoje é sobre envenenamento de comidas, um tema recorrente no Brasil. Se você recebeu qualquer alimento, pode ser inclusive como uma forma de presente ou de agradecimento, mas não sabe quem te enviou, não coma. Aquela comida pode estar envenenada. Causar a morte de alguém através de envenenamento é uma forma de homicídio qualificado, um dos crimes mais graves previstos no nosso Código Penal, e a pena pode chegar de 12 a 30 anos de reclusão. Adulterados. A gente tem aqui o advogado Rafael Paiva, ele que vai vir comentar esse caso com a gente. Boa tarde, doutor, tudo bem? Como está? Obrigado por ter aceito o convite aí do Brasil em Pauta para comentar sobre esse caso. Inclusive, circulou bastante vídeo do senhor na internet comentando sobre esse caso, é isso? Sim. Infelizmente, o filho de uma cliente minha acabou sendo vítima. Graças a Deus não aconteceu nada demais, teve uma lesão na boca. Mas realmente isso é verdade, isso está acontecendo, é uma realidade. É uma, entre aspas, uma brincadeira de internet. Eu coloco entre aspas porque não é uma brincadeira, isso é um crime. E as pessoas estão inserindo alfinetes bem pequenos dentro de chocolate, de bombons. E como é muito fino, a embalagem permanece intacta. A pessoa vai comer e depende do tamanho da fome, até do tamanho do chocolate, ela morde imediatamente e vai ter uma lesão na boca, pode até ser ingerido esse alfinete. Então é algo muito preocupante, principalmente agora que nós estamos chegando no Halloween e é uma prática bastante comum em alguns lugares ainda. Doutor, essa denúncia, o pessoal está fazendo essas denúncias do chocolate, você vê as imagens, agora aí você acompanha na nossa tela do Nosso Brasil. Quem comete esse crime, como pode ser responsabilizado conforme a lei penal? A responsabilidade vai depender da consequência, tá? Então pode vir desde uma lesão corporal dolosa leve, que tem uma pena muito pequena, a pena chega até 1 ano. Uma lesão corporal dolosa grave, gravíssima, podendo chegar até 8 anos. E se eventualmente ocasionar a morte de alguém, pode responder por homicídio doloso. E por que o doloso? Ele tinha a intenção de causar aquele resultado? Muitas vezes não, estava fazendo uma brincadeira. Mas como ela assume o risco para um homem médio, para uma pessoa comum, né? Você sabe que se você colocar um alfinete dentro de um chocolate e esse alfinete for ingerido, você sabe que pode vir a causar a morte de alguém. Então, nesse caso, essa pessoa pode responder até por um homicídio qualificado, podendo chegar até 30 anos de prisão. Puxa vida, você acompanha agora, tem a delegada de novo? Coloca a delegada para a gente ouvir aqui e a gente vai comentando em cima.
Olha o que a delegada falou, nosso Mandou, Rafael Fer. Paiva. O entregador só deixou aqui e já foi. Não deixou o nome? Não. Cuidado, o vídeo de hoje é sobre envenenamento de comidas, um tema recorrente no Brasil. Se você recebeu qualquer alimento, pode ser inclusive como uma forma de presente ou de agradecimento, mas não sabe quem te enviou, não coma. Aquela comida pode estar envenenada. Causar a morte de alguém através de envenenamento é uma forma de homicídio qualificado, um dos crimes mais graves previstos no nosso Código Penal, e a pena pode chegar de 12 a 30 anos de reclusão. Aí eu faço uma pergunta para o senhor, doutor. No caso dos alvos serem crianças, agora com o Halloween chegando, existe uma pena maior, existe algum agravante? Não, não para a pessoa, para a vítima. Então, se a vítima for uma criança, adolescente, adulto ou idoso, a pena acaba sendo a mesma. O que pode acontecer é de crianças estarem participando desta trend, dessa brincadeira, e aqui fica o alerta para os pais de fato acompanharem as crianças, porque a criança, de acordo com a nossa legislação, é inimputável. O que significa isso? Que ela não responde criminalmente pelos seus atos. Fica impune? Não fica absolutamente impune. Responde de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se tiver mais de 12 anos, pode chegar a ter uma internação compulsória, por exemplo, numa Fundação Casa. Mas não vai ter prisão, não vai ter cadeia e nem vai manchar a ficha dessa criança. Agora, fica aqui o alerta para os pais, um duplo alerta. Nesse momento, você estar vendo o que o seu filho consome, entender o que ele está assistindo, quais são as brincadeiras, porque, infelizmente, esse tipo de trend, ela tem um alto grau de viralização. E viraliza, e as crianças estão expostas a esse conteúdo, e a criança muitas vezes acha que é uma brincadeira e insere ali, pega um alfinete, coloca dentro de chocolate, dá para o amiguinho na escola, dá para o amiguinho no curso, e isso pode ser fatal. Então, cuidado. E o segundo cuidado Halloween agora é comum doces ou travessuras. Muito cuidado, muito cuidado. Eu, particularmente, tenho uma filha de 12 anos, tenho filhos maiores, mas tenho uma filha de 12, e eu recomendei que ela não participasse dessa brincadeira nesse ano, porque, infelizmente, a gente não sabe. Tem o problema do alfinete, tem o problema do envenenamento, nós temos visto diversos casos de envenenamento no país. É de bolo, é de feijoada, é de bebida, então tem que tomar cuidado. Doutor, nesse caso de colocar alguma droga, algum produto ilícito dentro do chocolate, pode ser considerado tráfico ou não? Isso era uma coisa que tinha muito na nossa época, né? Pelo menos na minha época tinha, o chocolate ele está com entorpecente no chocolate, né? Isso na prática é muito difícil de acontecer, porque o entorpecente é muito mais caro que um chocolate, então dificilmente haveria essa exposição. Mas se eventualmente acontecer por uma bebida alcoólica ou por uma substância entorpecente, um remédio, por exemplo, tudo vai depender da consequência. Existe um crime específico, que é de adulteração de alimento, inclusive com bebida alcoólica, também pode haver a punição por esse crime, mas vai depender da intenção do agente. Eu vou te explicar. Se eu enveneno uma comida, ou um bombom, por exemplo, coloco droga dentro de um bombom, com o objetivo de, por exemplo, fazer com que a pessoa fique fora da sua consciência para praticar um ato sexual, estarei praticando o crime de estupro de vulnerável. Agora, um outro exemplo, se eu forneço esse alimento com o objetivo de matar aquela pessoa, eu responderia pelo homicídio. Então, dentro do direito, a gente tem que fazer essa análise. Existe a conduta, que a conduta é muito simples, envenenar o alimento. Para quê? Para causar um torpor, para causar um mal-estar, para a pessoa ter um problema de saúde grave e morrer. Então, a pena vai ser de acordo com a intenção do agente e a consequência que ele atingiu com a sua conduta. Maravilha, meu amigo, você, minha amiga, você fica de olho agora, você e seus filhos, segundo a recomendação do nosso advogado, Dr. Rafael, sobre esse caso de ou envenenamento ou até mesmo os alfinetes no chocolate. Doutor, eu quero te agradecer. Muito obrigado. Agradecer a sua disposição. Um abraço. Quero falar que o nosso Brasil em Pauta de portas abertas, sempre que tiver um assunto relevante, a gente conta com o senhor. A rede social está passando na tela do nosso doutor Rafael Paiva. Vai estar passando. Tem aí o GC, meu diretor? Coloca aí. Vocês estão aí, ó, @PaivaProf, é isso? @PaivaProf. Doutor, muito obrigado. Obrigado, nosso advogado criminalista, Obrigado. Rafael Paiva. Meu amigo, minha amiga, agora você vai acompanhar um plantão exclusivo sobre o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro viveu um verdadeiro cenário de guerra ontem. A mega operação realizada nesta terça-feira, dia 28, nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio, deixou mais de 130 mortos e mais de 80 presos. Durante todo o dia, moradores ficavam sob intenso tiroteio, com casas e as ruas tomadas pelo medo. O deslocamento ficou praticamente impossível, praticamente inviável no Rio de Janeiro. E até bairros vizinhos foram atingidos, é verdade. Você acompanha agora as imagens, meu amigo, minha amiga, da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso aí é o bairro do Rio Comprido que aconteceu agora. Você vai acompanhando, meu amigo, minha amiga, as imagens sobre o Rio de Janeiro. Pode se congelar nessa imagem. Olha isso. A cidade está em estágio 2. Enche a tela do Brasil para o meu povo de casa ler junto comigo. Há risco de ocorrências de alto impacto. Siga as recomendações do COR e da Prefeitura. Isso aconteceu ontem, meu amigo, minha amiga. Hoje, a cidade já está em estágio 1 de gravidade. Agora, tem imagem, ô meu diretor, coloca a imagem da Praça São Lucas. Tem aí as imagens? Você vai acompanhar agora, meu amigo, minha amiga, que virou um verdadeiro... Não é essa não, meu diretor. A imagem da Praça São Lucas. Vem para mim. Vem para mim, a gente já vai colocar essa imagem, já quero trazer essa imagem, mas primeiro eu quero a Praça São Lucas. Você tem aí a Praça São Lucas, meu diretor? Não é... Vai passando, vamos vendo. Você vê as barricadas, você vai acompanhando. Cadê a Praça São Lucas? Coloca para mim aqui, foram os fuzis que foram apreendidos, meu amigo, minha amiga. A quantidade, pode congelar nessa imagem. Enche a tela do Brasil. Enche a tela do Brasil. Meu amigo, minha amiga. A Praça São Lucas é um retrato de tragédia no Rio de Janeiro. Mais de 70 corpos. Volta ali a imagem para mim, por favor. Volta ali a imagem da Praça São Lucas. Volta um pouquinho, meu diretor. A gente já vai falar dos policiais, já vai falar do que o governo falou no Twitter. Mas antes eu quero mostrar a Praça São Lucas. A gente está falando da Praça São Lucas. Congela nessa imagem, por favor. Olha isso, meu amigo, minha amiga. Mais de 70 corpos foram levados à Praça São Lucas, a esse local, após o confronto com a polícia. É uma imagem que choca tanto quanto as imagens que a gente acompanhou, Santos. Só para vocês terem uma ideia, foram 118 armamentos apreendidos, uma atualização agora, a polícia acabou de apurar e colocou 118 armas apreendidas. Santos, uma imagem que choca tanto quanto as imagens que a gente via de Covid, das pessoas morrendo, embrulhadas no saco preto, agora no Rio de Janeiro, após um enorme confronto com a polícia. Após um enorme confronto com a polícia, meu amigo, minha amiga, aconteceu essa imagem na Praça São Lucas. Será possível? Isso é na zona norte do Rio, uma guerra, Santos, uma guerra onde muitos inocentes perderam a vida. A gente se emociona aqui ao falar, a voz embarga, porque tem muito vagabundo que teve a sua vida ceifada neste confronto. Tem muito policial também que teve a sua vida ceifada no confronto. Mas e os inocentes? E os inocentes, Santos? As pessoas que tentam se esconder, aí você tem a imagem dos 4 policiais até o momento localizados que foram mortos durante o confronto no Rio de Janeiro, no dia de ontem. Enche a tela do Brasil com a imagem deles. Marcos Vinícius Cardoso, policial civil. Rodrigo Veloso Cabral, também policial civil. Cleiton Serafim Gonçalves, policial militar do BOPE. E Éber Carvalho da Fonseca, policial militar do BOPE. Ângela, é uma imagem que choca a gente, a imagem da Praça São Lucas, porque 70 corpos expostos ali, numa praça. Você vê agora o Twitter do governo do estado, ele colocou uma operação contenção.
O reforço de policiamento nas ruas continua para garantir a tranquilidade e o direito de ir e vir da população. Como parte das medidas, os agentes do Serviço Administrativo da PME-ERG foram realocados para as ruas, o aumento de mais de 40% no efetivo. Só que se você acha, meu amigo, minha amiga, que parou por aí, a gente tem a fala do governador Cláudio Castro. Tem aí, meu diretor, consegue pegar a fala do governador Cláudio Castro e você vai ver o que ele falou. Olha isso. A declaração, pera só um pouquinho. Olha a declaração do governador Cláudio Castro. O governador chama a mega operação de sucesso, apesar de dezenas de mortos. Eu acho que nunca é um sucesso. Aqui primeiro você vai ver o quê? Você vai ver o Paes, Eduardo Paes, dando o seu pronunciamento aos repórteres não só nós, como das outras emissoras, sobre o caso, o prefeito do Rio de Janeiro, e depois a gente vai ver do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Enche a tela do Brasil, vamos acompanhar. Então, eu queria um panorama nesse momento, às 4h39 da tarde, como está a cidade do Rio de Janeiro, para quem volta para casa, para quem foi liberado do trabalho mais cedo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, primeira mensagem importante que é o seguinte: o Rio não dá para ficar refém de grupos criminosos, né? Isso é inaceitável. Enfim, desde o início desses problemas hoje pela manhã e as reações, né, de grupos criminosos, eu determinei que os órgãos municipais permaneçam funcionando até o fim do expediente, cumprindo com a nossa obrigação. Outro ponto importante: não dá para a gente ficar acreditando em qualquer fake news. É óbvio que há uma tentativa de grupos criminosos espalharem o terror pela cidade, isso também é inaceitável. Então, a primeira coisa é não acreditar em boataria, né, em notícia falsa. O que eu estou vendo de notícia falsa da gente é uma loucura. Até acontecidos problemas pontuais, imediatamente ou vai um órgão da prefeitura, auxiliado pela Polícia Militar, ou a Polícia Militar auxiliada pela prefeitura tem resolvido esses problemas, né? Óbvio que tem situações, regiões são sempre mais críticas da cidade, né? Então acho que é importante as pessoas confiarem nos órgãos de comunicação, olhar as redes sociais do centro de operações para ter as informações adequadas. Acho que o meu papel aqui agora, como prefeito da cidade, é auxiliar as forças policiais, que têm a obrigação de combater essa criminalidade, e buscar fazer com que o impacto sobre o cidadão seja minimizado. O que não dá para aceitar mais no Rio de Janeiro é a cidade virar refém, né, a população aterrorizada por esses grupos. É muito tempo acumulando, enfim, falta de autoridade. A gente precisa de comando claro, né, precisa de autoridade para resgatar, né, o respeito às autoridades no estado do Rio de Janeiro. O problema nesse momento que a gente tem, eu estava acompanhando o noticiário, é justamente de motoristas de ônibus, de empresas de ônibus que, enfim, temem colocar seus ônibus na rua para evitar incêndios, que sofram qualquer dano aos motoristas ou os ônibus, né? A gente tem insistido com eles, o BRT está funcionando normalmente, o metrô está funcionando normalmente, o trem está funcionando normalmente, barcas funcionando normalmente, VLT funcionando normalmente. E você tem marginais, né, que ficam aí pegando esses latões de lixo, que servem à comunidade, servem ao povo mais pobre, nas comunidades do Rio, né, para manter esses locais limpos. Quando o combate ao crime se transforma em massacre, é aí que começa a dividir. Porque não pode deixar aqui a fala, pode deixar aqui, não precisa tirar não. A gente já vai acompanhar também a fala do governador Cláudio Castro. Você está acompanhando agora, meu amigo, minha amiga. Tem o GC pronto, meu diretor? Coloca o GC na tela, porque agora você vai acompanhar as informações exclusivas sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro na tarde de ontem. Você vai acompanhando, meu amigo, minha amiga. Como eu disse, quando o combate ao crime se transforma em massacre, não dá para entender aonde o poder público chega, Santos. Você tem aqui o governador Cláudio Castro, ele vai dar o seu depoimento agora em um vídeo das redes sociais e a gente já volta comentando o caso. Continua aqui no Palácio Guanabara, acompanhando esse dia histórico aqui, essa operação, a maior operação policial da história do Rio de Janeiro. Infelizmente, na parte da tarde, a gente viu uma reação desses criminosos tentando colocar a cidade e o estado do Rio de Janeiro de joelhos, mas as nossas polícias estão nas ruas, garantindo a volta para casa, garantindo a volta da normalidade da vida. Eu recebi agora das polícias civil e penal um relatório das 10 maiores lideranças que estão de dentro das nossas cadeias, ajudando a provocar todo esse terror. E eu tomei a decisão, acreditando que política de segurança pública se faz com um diálogo, com integração,
pedir ao governo federal, então, imediatamente, 10 vagas para transferência imediata desses 10 criminosos de maior periculosidade, mostrando que integração e diálogo é a nossa forma de fazer segurança pública. Vamos tirar esses criminosos e devolver a paz para o Rio de Janeiro. Um abraço. Meu amigo, minha amiga, eu entendo quando um governador... Pode deixar o Cláudio Castro aqui, não precisa tirar não, meu diretor. Quando um governador fala, pega e fala que ele precisa manter a paz no estado dele. Só que eu faço uma pergunta ao senhor governador. Com todo o respeito, com toda a licença, eu tenho certeza que o público de casa também se pergunta isso. Você manter a paz no seu estado, na sua cidade, no seu país, é através de um massacre? É assim que se mantém a paz, Santos? Eu acho que se mantém a paz, os policiais entrando, prendendo e colocando atrás das grades. Não é tirando a vida. A gente tem imagens, você vai vendo a mega operação no Rio de Janeiro. Aqui já está, como é que eu posso dizer, desatualizado. A gente já tem mais de 130 mortes confirmadas. Coloca na tela do Brasil. Vamos acompanhar, meu amigo, minha amiga. Tranquilidade, mano, ó. A tia tá filmando aí, nós vai descer. Qual, rapaziada, ó, um atrás do outro. Ninguém com nada. Ninguém com nada. Aí, tá geral sem camisa, pegou a visão? Tá geral sem camisa, nós vai descer aqui devagar, hein. Filma, tia. Eu não tô conseguindo. Filma, tia. Tenta pra filmar, já tá filmando. Já tá filmando. Então, filma, já tá filmando. Calma aí, calma aí, calma, ó. Ó, nós tá vendo aí com o fuzil pra dentro aí, mano. Nós tá na mão, qual foi? Nós tá na mão, tranquilidade, mano. Ô, moço, calma aí. Calma. Calma, a arma tá lá em cima, calma. Calma, nós tá na mão, sem esculacho. Sem esculacho, sem esculacho. Sem esculacho, calma. Vai sair geral, o bagulho é tranquilidade. Bagulho é tranquilidade, mano. Sem esculacho. Sem esculacho. Aí, ó, vai. Vai um, vai. Vai outro. Vai outro. Vai. Vai, rapaziada. Vai, sem esculacho. Pode ir, vai. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Sem esculacho, então, sem esculacho, o bagulho é papo de homem. Já é. Vem, rapaziada, pode vir. Ó, tem um amigo morto aqui no chão aqui, entendeu? Bagulho é tranquilidade. Bagulho é tranquilidade. Tem um amigo morto aqui, sem esculacho. Vem, rapaziada, bora? Bora, rapaziada. Segue aí. Sem esculacho. Já é. Calma. Trava aí, tio. Não. Sem esculacho. Calma aí. Sem esculacho, pode vir. Você vai bem? Nós tá aqui, mano. Tá vivo, pô. Apelos por calma. Alguns dos suspeitos aparecem nas imagens, meu amigo, minha amiga. Você vai acompanhando, você vai vendo. Eles aparecem nas imagens, pedindo calma, falando que estão desarmados. Puxa vida. Você acompanha agora a mega operação que aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro. Operação da cidade e do governo do estado em conjunto. Santos, ao todo, foram mais de 2.500, eu disse 2.500 agentes da polícia nessa mega operação que aconteceu, se não me engano, no Morro do Alemão e na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.
Meu amigo, minha amiga, você está acompanhando as imagens. Cadê? Coloca aqui pra gente. Vai colocando aqui pra gente. De novo, a imagem da Praça São Lucas. É uma imagem que chocou a gente. Chocou o Brasil. E eu tenho certeza que vai rodar muito tempo ainda, acho, no mundo, mas as próximas gerações vão comentar sobre essa imagem. Volta um pouquinho, meu diretor. Esses aqui são os policiais que foram mortos aqui. Você tem a imagem da Praça São Lucas, que ao todo tiveram mais de 70 mortos, 70 corpos expostos aí na Praça São Lucas, após o confronto com a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro. Eu fico me perguntando, é uma imagem que choca. E eu fico me perguntando, Santos, meu diretor, Ocimar de Castro, quantos inocentes perderam a vida num confronto como esse? Porque quando você atira, você tem ali um confronto entre a polícia e o crime organizado. Com certeza sai bala perdida em inocente. A gente tem informação, inclusive, que casas e comércios foram atingidos, é verdade. O som dos tiros, inclusive, se espalhou para bairros vizinhos, meu amigo, minha amiga. Eu estava acompanhando, Santos, a gente assiste bastante jornal, a gente vai acompanhando todos os jornais, né, das emissoras, inclusive aqui do nosso Brasil News. E uma mulher falando, uma moça, né, indo trabalhar, não conseguiu trabalhar pelo grande volume que tinha de pessoas, o caos que estava ontem na cidade do Rio de Janeiro, e ela falando, eu só queria ir para casa, só que aí o Comando Vermelho fechou a estação que eu vou para minha casa, então eu ia para casa do meu namorado, e aí barricadas de ônibus fechando a rua que eu ia para casa do meu namorado. Ela falou assim, eu não sei o que eu faço. Então você imagina, meu amigo, minha amiga, você inocente, você querendo ir trabalhar, ou você apenas querendo voltar para casa após ver um confronto e não querendo ser atingido, o medo correndo pelas suas veias. E me acontece isso. Isso aqui são as imagens dos 4 policiais que foram mortos ontem no Rio de Janeiro, no confronto com o crime organizado. Tira o G, você vai acompanhar. O primeiro é o Marcos Vinícius Cardoso, policial civil. Depois o Rodrigo Veloso também policial civil. Cleiton Serafim Gonçalves, policial militar do BOPE. E Éber Carvalho da Fonseca, policial militar do BOPE. Meu amigo, minha amiga, a gente está preparando uma arte, Santos. Estamos deixando ela para a gente conseguir colocar aqui no telão para vocês. Sobre a sequência dos anos e o número de mortos que tiveram em cada confronto no Rio de Janeiro da polícia com o crime organizado. Eu vou chamar uma matéria e a gente já volta com esse caso, com essa cobertura completa que a gente está fazendo aqui, esse apanhado geral do que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. A polícia descobriu que o criminoso do Comando Vermelho estão usando drones para monitorar rivais e planejar emboscadas. A tecnologia que deveria servir à segurança está sendo usada a favor do crime. Coloca na tela do Brasil, vamos acompanhar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que o Comando Vermelho tem usado drones em emboscadas contra rivais. A delegacia de Bangu obteve registro de um desses sobrevoos. Segundo as investigações, essas são imagens do dia 15 de setembro, por ruas de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante uma caçada a um auxiliar de mecânico, injustamente apontado por traficantes como miliciano. O rapaz que aparece no registro correndo desesperadamente de 4 traficantes é Vinícius Cavalcante, de 19 anos. A gravação do drone não mostra se o rapaz foi pego pelo bando, mas o auxiliar de mecânico nunca mais foi visto. A polícia afirma que ele não tem envolvimento com nenhuma facção criminosa. A polícia prendeu Daniel Augusto Porto dos Santos, o papão da 48, por participar do encalço a Vinícius. A investigação segue em andamento. Enquanto o crime se moderniza
o combate continua atrasado. Falta de inteligência, ação e a presença do Estado. Porque bandido com drone é sinal de quem deveria controlar o céu perdeu o chão. Meu amigo, minha amiga. Você acompanha agora o que aconteceu no Comando Vermelho usando drones, inclusive para monitorar as pessoas. E olha isso, uma mega operação foi deflagrada nesta semana em São Paulo para desarticular um novo plano do PCC, primeiro comando da capital. Segundo as investigações, a facção criminosa pretendia matar outras autoridades e agentes de segurança em represália à morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes. Você vai acompanhar agora, coloca na tela do Brasil, vamos ver. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo realizaram na manhã desta sexta-feira uma operação para cumprir 25 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de planejarem o assassinato do promotor de justiça Lincoln Gaquia e do coordenador de presídios Roberto Medina, responsável por unidades prisionais da região oeste do estado. A Justiça determinou ainda a quebra dos sigilos telefônico e telemático dos suspeitos para que os investigadores possam apurar o envolvimento de mais pessoas no esquema. A polícia afirma que a ordem para atacar Gaquia e Medina partiu do PCC. A Polícia Civil diz que por hora não vê conexão entre esse plano e o assassinato do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. No entanto, um detalhe chama a atenção. Os bandidos começaram a seguir os passos de Medina e Gaquia em meados de julho, mesma época em que os assassinos do ex-delegado começaram a segui-lo em Praia Grande. Foram encontrados prints de telas como o trajeto que Gaquia costumava fazer de casa ao trabalho. As investigações revelam que os suspeitos tinham alugado uma casa a menos de 1 quilômetro do condomínio onde o promotor mora. O grau de ousadia e organização do crime no país, quando uma facção se sente capaz de planejar atentados contra até autoridades, é sinal de que o poder paralelo ainda encontra brechas nas estruturas de segurança e de justiça. A morte do ex-delegado, um nome respeitado na corporação, não pode ser apenas mais um capítulo na guerra contra o crime. É um alerta urgente para o fortalecimento da inteligência policial e para o combate efetivo às lideranças criminosas que continuam operando dentro dos presídios. Olha isso, Santos, onde vai a cara de pau do crime organizado? Em articular um esquema para matar autoridades. Será possível? A gente vê ontem acontecendo o confronto no Rio de Janeiro. Você vai vendo, meu amigo, minha amiga, ao todo 132 mortos até o momento. Um dos maiores, repito, uma das maiores operações, inclusive com o maior número de mortos no Rio de Janeiro. A gente está tentando colocar as imagens no telão, mas eu já vou passando as informações para vocês, meu amigo, minha amiga. Você vai acompanhando, você vai vendo. Penha. Vamos do início, Santos. O Morro do Vidigal, em 2006, teve 13 mortos. São Gonçalo, em 2023, tiveram 13 mortos. O Morro do Alemão, em 1995, teve 14 mortos. Fallet, em 2019, 15 mortos. Senador Câmara, em 2003, 17 mortos. Morro do Alemão, em 2022, 17 mortos. Morro do Alemão, em 2007, 19 mortos. Penha, 2022, 23 mortos. Jacarezinho, 2021, 28 mortos. E agora, a operação na Penha e no Morro do Alemão, ao todo 132 mortos. Coloca aqui a imagem do fuzil que a polícia apreendeu. Você vai vendo, tem as imagens dos fuzis. Você vai vendo agora, meu amigo, minha amiga, que a polícia, nessa mega operação, pegou e colocou, e apreendeu, aliás, esses fuzis, tirando do crime organizado. Você tem as imagens, deixa a tela do Brasil. Você vai acompanhando agora as imagens dos fuzis
que foram apreendidos no Rio de Janeiro, ontem na mega operação que tomou conta das ruas e muitas vezes da segurança do cidadão de bem. Será possível? Olha a quantidade de armamento que o crime organizado tem, Santos. Porque isso aqui é uma pequena parcela. Isso aqui foi só o que foi apreendido. Imagina o que eles ainda têm, muito mais. E o que tem escondido, imagina. Você vai vendo, meu amigo, minha amiga, a cara de pau do criminoso não tem fim. A cara de pau do crime organizado não tem fim. A gente vai trazendo informações urgentes para vocês sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas antes disso, eu quero mostrar o trânsito de São Paulo. Coloca o trânsito de São Paulo na tela, meu diretor, a gente vai acompanhando. Você vai vendo, com as fortes chuvas que estão acontecendo aqui em São Paulo, o trânsito indo cada vez mais parando. Vocês estão vendo aí a Zona Leste, Salim Faramaluf com a Celso Garcia. Olha o fluxo de carros já aí com as fortes chuvas. Você está vendo aí a direção para Dutra. A direção para a rodovia Presidente Dutra está bem pior. Vocês estão vendo aí a Henrique Schaumann com Rebouças, a Henrique Schaumann com a Avenida Rebouças. Você acompanha agora menos trânsito aí na Henrique Schaumann com a Rebouças. Caio Prado com a Consolação, você acompanha agora a Caio Prado com a Consolação, bastante fluxo de carros aí em São Paulo, meu amigo, minha amiga. Estamos aí na 9 de julho com a Cidade Jardim e você pode enviar sua sugestão para a gente, DDD 11 96422 0002, eu disse 11 96422 0002. Estamos agora no Ibirapuera, você acompanha aí no Ibirapuera as imagens do trânsito aqui de São Paulo. Vem para mim, vamos lá, olha isso aqui, meu amigo, minha amiga, olha esse caso. É impressionante. Um tiroteio no meio da rua assustou moradores e comerciantes em Osasco. Segundo relatos, uma briga entre comerciantes acabou gerando muita confusão. A gente acompanha agora na tela do Brasil. Entre comerciantes da Galeria do Imperador terminou com disparos de arma de fogo no centro de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, duas mulheres que possuem loja no local começaram uma discussão até que um homem conhecido como Alemão, marido de uma das mulheres, sacou uma arma e efetuou vários disparos na direção do esposo de outra lojista. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido. Após os disparos, Alemão fugiu do local com a esposa. As vítimas acionaram a polícia militar, que enviou agentes no local. Durante o atendimento dos militares, um popular entregou aos agentes 2 estojos de pistola, encontrados na calçada próxima. A polícia militar preservou a área até a chegada da perícia, que foi acionada para analisar os vestígios. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia de Osasco. Ontem nós mostramos as pessoas, aliás, ontem não, foi o quê? Acho que foi semana passada, não foi? Semana passada a gente mostrou aí as brigas numa padaria por conta de um pegador de pão. A gente viu até a criança indo lá e batendo. Aí agora a gente vê que esse tipo de desentendimento pode sair do controle rapidamente. Mais do que a disputa, a violência expõe toda a comunidade ao perigo. E medidas de segurança precisam ser tomadas como prioridade. Será possível? Isso aconteceu em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Um tiroteio no meio da rua por comerciantes. Meu amigo, minha amiga, voltando ao Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro vetou o projeto que criava a chamada gratificação faroeste para agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A medida aprovada pela Alerj previa um bônus para policiais que se destacassem em operações, mas foi barrada sob a justificativa de que geraria novas despesas ao Estado. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar. A chamada gratificação faroeste foi vetada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, desta quinta-feira. A medida havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa em setembro e previa bônus de até 150% do salário para policiais civis que neutralizassem suspeitos ou confiscassem armas de alto calibre. O veto foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio, com o governador utilizando como justificativa o regime de recuperação fiscal
pelo qual o Estado passa alegando que a medida geraria despesas às finanças. Após a aprovação em setembro, organizações de mães de vítimas da violência policial protestaram em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, para rejeitar a decisão. A gratificação Faroeste faz parte de um projeto de lei maior que reestrutura os cargos da Polícia Civil do Rio e foi sancionado por Castro. O veto do governador veio após advertências do Ministério Público sobre a inconstitucionalidade da proposta e sua violação dos compromissos internacionais do Brasil em direitos civis. O órgão apontou que não há evidências de que essa medida melhore a segurança pública e que, na realidade, incentiva o uso excessivo da força. Reconhecimento custa caro, mas descaso sai ainda mais caro. Sem a valorização, quem arrisca a vida nas ruas segue sem incentivo e o combate ao crime continua. Só que assim, o que não dá, meu amigo, minha amiga, é para ter essa gratificação no momento em que falam assim, não, o policial vai ter essa gratificação se matar bandido. Espera um pouquinho. E a nossa lei penal? E a lei penal, a nossa Constituição Federal, que prevê ali o direito à vida, prevê ali ao julgamento, ao direito contraditório e ampla defesa. Não dá, meu amigo, minha amiga. Tem que ter gratificação, mas não para quem matar mais bandido. Será possível? Quem salva pessoas de sequestro, quem salva ali, muitas vezes num combate, num confronto, salva as pessoas, o policial que faz isso, o policial que salva ali num assalto, aí sim tem que ter gratificação, mas sem tirar a vida do outro. Porque ele tem que prender o policial, tem que chegar, prender o vagabundo, prender o cidadão, e aí sim ser julgado pela lei penal, com direito de contraditório e ampla defesa, com todos os direitos, para aí sim ele ter a sua pena estabelecida. Vamos acompanhando o que vai acontecer, né, Santos? E a gente vai trazendo para vocês. Em Recife, um furto milionário chamou a atenção de um grupo de mulheres que invadiu um apartamento e levou cerca de R$1 milhão em joias e outros objetos de valor. Você acompanha agora na tela do Nosso Brasil. Duas mulheres invadiram um prédio no bairro do Poço da Panela, zona norte do Recife, e furtaram cerca de R$1 milhão em joias. A dupla também levou dinheiro e uma arma de fogo e deixou o apartamento bebendo cerveja. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que elas tocam o interfone da portaria e entram no prédio no instante em que o porteiro recebia um pedido por delivery. Nas gravações é possível ver as mulheres pelas dependências do condomínio, subindo as escadas e entrando no elevador com uma moradora em direção ao 7º andar. A filha dos donos do imóvel, que não quis se identificar, contou que os pais saíram de casa cerca de 10 minutos antes do roubo. As mulheres arrombaram a porta do apartamento com um pé de cabra e reviraram apenas os quartos onde estavam os objetos de valor. Ao deixar o local, as duas foram filmadas descendo pelo elevador, tomando cerveja e carregando 2 bolsas com os objetos roubados. O crime agora veste salto alto e mostra que a ousadia não tem gênero, mas o glamour do roubo não esconde a verdade. É crime e precisa ser punido com o mesmo rigor. Será possível? Olha isso. Olha a cara de pau das criminosas. Vai vendo, vai acompanhando. Enche a tela do Brasil. Olha isso. Dentro do elevador. Quem ia dizer? Mas Santos, hoje em dia o crime não tem mais cara, não. Hoje em dia o crime não tem mais cara, não. Olha, impressionante. Será possível a cara de pau, né? Olha esse caso, 2 horas e 15 minutos.
Um grave acidente com um ônibus fretado em Pernambuco deixou 17 mortos e dezenas de feridos. O veículo transportava passageiros entre cidades do interior quando saiu da pista e tombou. Você acompanha agora na tela do Brasil. Um acidente com um ônibus fretado no Agreste pernambucano deixou ao menos 17 mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, na noite de sexta-feira. Outras 17 pessoas ficaram feridas. O veículo voltava de Santa Cruz do Capibaribe para Brumado, na Bahia, quando tombou na BR-423. O acidente ocorreu no quilômetro 126 da rodovia. Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é polo de confecções. Ao menos 33 pessoas estavam no veículo, segundo a PRF. De acordo com a polícia, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, conseguiu retornar para o sentido correto, mas bateu em um barranco de areia e tombou. O presidente Lula, através das redes sociais, lamentou a tragédia. As causas estão sendo apuradas pela polícia. Mais uma tragédia nas estradas brasileiras que escancara, é isso mesmo, meu amigo e minha amiga, que escancara o descuido com a segurança. Fiscalização falha, transporte precário e vidas perdidas. A rotina que o país insiste em repetir. Você vê aí um ônibus fretado, mais de 17 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em Pernambuco, aí no trajeto de uma cidade a outra. Será possível? 2 horas e 16 minutos, uma mulher de 40 anos foi atacada por um cachorro enquanto passeava com seu cão em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. A vítima mora na mesma rua em que vive o animal agressivo. Coloca na tela do Brasil para acompanhar. De 44 anos, ficou ferida após ser atacada por um cachorro enquanto passeava com o seu cãozinho de estimação no bairro Capão, em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. O caso foi registrado pela câmera de segurança de uma casa vizinha. As imagens mostram o momento em que o cão sai de um portão aberto e parte em direção à vítima. De acordo com moradores, a mulher mora na mesma rua e todos os dias sai para passear com o cachorro. No momento em que ela passava na rua, o morador de uma das casas saiu e deixou o portão aberto. Ainda segundo os vizinhos, nesse momento o animal da casa fugiu. Para evitar que o cachorrinho fosse atacado, a mulher pegou o animal no colo, mas acabou sendo derrubada e sofreu mordidas na região da cabeça. Os moradores conseguiram conter o outro cachorro e prendê-lo no quintal. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Ferreira Machado com ferimentos moderados. O caso acende o alerta para a responsabilidade dos donos dos animais. Ter um cão exige cuidado e controle. A negligência pode colocar vidas em risco. Só você ver esse caso. Solta na tela do Brasil, vamos acompanhar. Olha isso. O cão completamente agressivo atrás da mulher. E ataca ferozmente. Será possível? Impressionante essas imagens. Não dá mais para você ter um cachorro que você sabe que tem traços ali agressivos, você não sai com uma focinheira, você não sai com uma coleira. É um absurdo, meu amigo, minha amiga. 2 horas e 19 minutos. O Senado Federal deu um passo importante no combate à violência e ao preconceito de gênero. Avançou a proposta que equipara a misoginia, o ódio e a discriminação contra mulheres ao crime de racismo, tornando imprescritível e inafiançável. Coloca na tela do Brasil, vamos acompanhar. A proposta foi aprovada por 13 votos a 2 em caráter terminativo. Dessa forma, o texto será encaminhado à Câmara dos Deputados, exceto se houver a apresentação de recurso por parte de algum senador, para que seja submetido à deliberação do plenário. O projeto, de autoria da senadora Ana Paula Lobato, do PDT, prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa para o agressor, conforme a gravidade do ato praticado contra a mulher. A proposta define misoginia como comportamento que expressa ódio ou aversão às mulheres,
fundamentado na crença de superioridade do gênero masculino. A relatora, a senadora Soraya Tronic, apresentou parecer favorável e promoveu ajustes no texto substitutivo aprovado anteriormente pela Comissão de Direitos Humanos. Para Tronic, a misoginia deve ser tratada como crime de natureza coletiva que atinge todas as mulheres e não apenas casos individuais. Durante a votação, Jorge Seife, do PL, criticou o projeto e questionou a necessidade de criminalizar a misoginia. Já a relatora Soraya Tronic defendeu a proposta, afirmando que o reconhecimento jurídico do preconceito contra mulheres é essencial para combater a violência e os discursos de ódio. A equiparação da misoginia ao racismo é um passo importante, porque mostra que a violência contra a mulher é um problema sério e que precisa urgentemente ser combatido. Mas para a lei funcionar de verdade, ela precisa ser aplicada de uma forma justa e com comprometimento para mudar a cultura que está enraizada na gente, que ainda trata o desrespeito às mulheres como uma coisa normal. Será possível, não é, Santos? Será possível, meu amigo, minha amiga? Como pode uma coisa dessas? Ainda bem que o Senado agora está se tocando e está aí, conseguindo equiparar cada vez mais e equiparar o direito das mulheres aos homens. 2h21. O Ministério do Turismo anunciou um investimento de 3,8 milhões na pavimentação da orla de Cametá Tapera, no Pará. O projeto vai trazer drenagem, calçadas acessíveis, e iluminação e outras melhorias, fortalecendo o turismo e o desenvolvimento da região. Coloca na tela do Brasil, eu quero ver. O Brasil, por meio do Ministério do Turismo, anunciou um investimento de 3,8 milhões de reais para a pavimentação e urbanização da orla da praia de Cametá Tapera, no município de Cametá, no Pará. O anúncio foi feito na sede da Prefeitura da cidade com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino. A iniciativa integra as ações do Ministério do Turismo voltadas à ampliação da infraestrutura turística e ao fortalecimento do desenvolvimento regional sustentável na Amazônia. Além de pavimentação, o projeto prevê drenagem, calçadas acessíveis, iluminação pública em LED, sinalização turística, paisagismo e áreas de conveniência, bem como a implantação de mobiliário urbano e a melhoria do acesso viário que liga o centro urbano à praia. A requalificação da orla tem como objetivo oferecer a infraestrutura moderna, segura e sustentável, ampliando o potencial turístico do município e fortalecendo o fluxo de visitantes durante o veraneio e eventos culturais da região. O anúncio da urbanização da orla foi recebido com entusiasmo pela população local que há anos aguarda melhorias na infraestrutura da região. O sentimento predominante é de gratidão e esperança quanto aos impactos positivos que o investimento trará para o turismo e a qualidade de vida dos moradores. O Brasil é rico em turismo e o Pará tem tudo para se tornar um destino que atraia muitos visitantes. Investimentos como este não só valorizam a região, mas também mostram que o planejamento e o cuidado com o meio ambiente podem caminhar juntos, meu amigo, minha amiga. Você vê aí o Ministério do Turismo anunciando aí um investimento na praia de Cametá Tapera, no Pará. Muito bacana. 1h25. Olha este caso. Santos, impressionante. Um caso de desvio de alimentos e de materiais de limpeza chocou a comunidade escolar no Rio de Janeiro. 3 funcionárias de uma escola municipal foram flagradas pegando os alimentos, furtando produtos da merenda e os insumos da unidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as suspeitas escondiam os itens em um saco de lixo para simular o descarte. Você vai vendo, Santos. 3 funcionárias da escola pegavam os produtos da merenda, arroz, feijão, macarrão,
os produtos de limpeza, colocavam tudo num saco de lixo e levavam embora como se fosse um lixo, como se fosse um descarte, mas estavam levando para casa delas. Coloca na tela do Brasil, eu quero acompanhar. No Rio de Janeiro, foram flagradas furtando alimentos da merenda Pô, e não materiais pode. de limpeza da unidade. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os produtos eram colocados em sacos de lixo para simular o descarte. Entre os itens levados estavam arroz, macarrão, batata, cenoura e leite. Um vigia de um condomínio vizinho também participava do esquema. O caso está sendo investigado pelas autoridades, que buscam responsabilizar todos os envolvidos. É lamentável ver recursos destinados à alimentação de crianças sendo desviados por quem deveria zelar pelo bem público. O episódio reforça a urgência de fiscalização rigorosa e punição exemplar. A merenda escolar é um direito essencial dos alunos, especialmente nas regiões mais vulneráveis. E tratá-la como uma oportunidade de lucro pessoal é um ato de desrespeito à educação e à dignidade das famílias que dependem dela. Agora, você vê aí, Ocimar de Castro, meu diretor, você acompanha as moças furtando aí os produtos, né, da merenda escolar, os produtos de limpeza. Isso me volta atrás em uma fala do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a qual ele falava assim, não, muita gente quer roubar o celular para comprar uma cervejinha. Espera lá, estão repetindo isso aí agora? E o pior, tirando da boca das crianças, que muitas vezes é a única refeição que tem do dia. É a única refeição que tem do dia. Porque muitas vezes, Santos, os pais colocam na creche, colocam na escola, desde muito pequeno, para ter o que comer. Porque os pais estão trabalhando lá para manter o valor do aluguel, para pagar uma conta, vendendo o almoço para conseguir a janta. E colocam as crianças na escola para ter sua refeição garantida. E aí pessoas tirando da boca das crianças, levando, furtando. E o pior, quando a pessoa faz isso, é um sinal claro de que ela está nem um pouco preocupada com as crianças. E aí a gente fica pensando... E não é a primeira vez, com certeza. Com certeza, o Fejuca falou aqui no nosso ponto que não é a primeira vez. Com certeza, se não tivessem descoberto, aliás, essa falcatrua, não seria a última também. Com certeza não seria a última. É revoltante esse caso, meu amigo, minha amiga. Você tirar da boca das crianças, que muitas vezes têm a sua única refeição do dia pela merenda escolar, as pessoas na maior cara de pau, pegando os alimentos, pegando os produtos de limpeza e levando embora. Meu amigo, minha amiga, a gente volta amanhã com mais informações de um plantão exclusivo sobre o que aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio, ali na comunidade do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Quero agradecer a sua grande audiência, meu amigo, minha amiga. Nosso Brasil em Pauta está ficando por aqui. Eu te espero. Tem as redes sociais aí, meu diretor? Opa, as redes sociais, você fica a par das principais informações do Brasil e do mundo. Você se liga todo dia, o dia todo, aqui da 1h30 às 2h30 e nos outros horários aqui nas nossas redes sociais. Johnny William Real e também o nosso Brasil em Pauta RBTV. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer a sua grande audiência. Obrigado por estar aqui, ó, juntinho, coladinho junto comigo. Nesse programa, você está almoçando, você faz o quê, Santos? Quando está almoçando, faz o quê? Liga no Brasil em Pauta para ficar muito bem informado. Meu amigo, minha amiga, vem cá, deixa eu dar um abraço aqui no nosso Fejuca, aliás, no nosso Foguinho, né, ô Foguinho? Dá um abraço aqui, abraço em vocês. Meu amigo, minha amiga, quero agradecer a sua grande audiência, nunca vou parar de agradecer a vocês, porque vocês me dão a licença de entrar na casa de vocês para deixar vocês bem informados. Que Deus abençoe vocês, te espero amanhã, 1h30 da tarde, aqui na nossa Rede Brasil de Televisão. Que Deus abençoe, tchau, tchau!